a pessoa que oferece o serviço a receber aquele valor em troca do serviço oferecido, mesmo sem produzi-lo. E isso se dá na ótica da relação renda-capital, consumo e capital, e não entre capitais. Por exemplo, relação entre banco e empresa, relação capital-capital. Um pedaço do mais-valia vai para cá na forma de juros, que a empresa pagou pelo empréstimo que ela recebeu do capital portador de juros, do capital bancário, tá? Então, a relação capital-capital. A relação no comércio é uma relação capital-capital também, mas aí na forma de custo, onde o comerciário consegue se apropriar de uma fatia de valor elevando o preço. A relação do serviço é diferente, a relação renda-capital é a renda que trabalhadores ou capitalistas utilizam consumindo serviço e transferem o de valor de uma esfera para outra. E que pode ser acumulado de forma capitalista de novo. É complexo? Essa parte não nego. Né? Por isso que tem um artiguinho onde eu exponho com mais detalhes. O último artigo daqueles 3 que eu passei aí na parte do... no vídeo do episódio 126, né? Do trabalho material, o último que saiu, mas tem um outro vídeo aqui no canal. Episódio 149, tá? Chama-se Liberalismo e Keynesianismo, não funciona, Introdução ao Sociedade Capitalista, onde eu discuto um pouco disso, mostrando, inclusive, alguns dados, tá? Se vocês ainda estão desconfiados, porque vocês acharam que a discussão teórica é difícil, e ela é difícil, parem para pensar na prática, empiricamente, tá? Paralisação na pandemia, meu amigo, só setores não produtores de valor, praticamente, tá? Praticamente, tá? Se você for olhar a produção de minério de ferro, agronegócio, não parou nem um segundo. Automóveis parou, o cacete, parou 1 mês e meio. Ainda assim, porque eles estavam com o pátio cheio de carro, que tinha acumulado sem vender, eles aproveitaram oportunisticamente, né? Porque, inclusive, eles podiam receber auxílio do governo para pagar os salários, tá? Então, o setor produtor de mercadorias continuou, né? Houve paralisação de 1 mês e meio. Por isso que o PIB, se você pegar os trimestres onde não houve paralisação do setor produtor de mercadorias, não teve quase que variação nenhuma do PIB. China, queda brusca do PIB no trimestre que eles de fato paralisaram, inclusive a produção, em todos os lugares. O PIB despencou. Depois, paralisação do quê? Você pode paralisar as escolas por 1 ano. Vai ter problemas? Óbvio que vai. Não vai formar pessoas capacitadas, inclusive para produzir as coisas. Pode ter impacto depois e etc. Pode parar o tanto que for. Faça uma experiência empírica. Dá uma estudada. Quem não teve experiência prática, eu tenho um pouquinho pela minha militância. Meu amigo, greve do setor de serviços pode durar meses. Não estou dizendo que elas não têm importância. Claro que tem. Inclusive, causa desgaste político nos governadores, nos prefeitos, se for o caso, mas elas podem durar, ou então, se for uma empresa privada, evidentemente o cara, se faz uma greve, ele vai deixar de ganhar, porque não vai ter valor transferido para esse setor. Mas a economia continua. Meu amigo, greve no setor produtor de mercadorias, sei lá, siderurgia, a greve começou hoje de manhã, à tarde já tem 500 policiais na beira da empresa. Se durar alguns dias, é notícia no Jornal Nacional todos os dias, e tem impacto direto na acumulação. Cada dia de greve é um alvoroço, porque ali a dinâmica da produção de riqueza foi alterada, e não só da sua distribuição, tá? Então, a questão é que a produção direta de mercadorias causa impacto imediato na economia. Por isso que o setor produtor de mercadorias, para casos como o meu, que sou um marxista, ou seja, estou organizado, atuo por meio de uma organização na realidade, tem setores que são prioritários, não porque sua atividade é em si mais importante, tá? Mas porque são setores que têm capacidade de paralisar a sociedade, de paralisar a produção de riqueza, de paralisar a acumulação de capital, colocar a sociedade de joelhos, tá? Inclusive setores que às vezes não são, né, que estão ali na esteira, o setor de transporte, que tem suas especificidades, não vou discutir agora o setor de transporte aqui não. Mas vocês viram, quando teve a greve dos caminhoneiros, o que aconteceu? Desabastecimento imediato do país inteiro. Em dias a gente começou a se dar conta, falou, caramba, se não tiver circulação de mercadorias, não tem mais nada nas prateleiras em questão de segundos. E não vai ter nem serviço em contrapartida, porque o cara não vai ter o que receber em troca do serviço, tá? Então, empiricamente, é uma noção do ponto de vista marxista importante também, tá?
Porque tem setores... Isso, gente, é verdade até dentro de uma empresa isolada, tá? Então, por exemplo, quem vai fazer greve numa empresa, a primeira coisa que eles se preocupam é o seguinte: qual o setor que, se eu parar, para a produção inteira? Significa que os outros setores não têm importância nenhuma? Claro que não. Até porque, se só um setor parar e os outros não, esse setor vai se desmoralizar, a greve acaba. A mesma coisa na sociedade. Quer dizer que a greve dos setores que não são produtores de mercadoria não tem importância? Claro que tem importância. Agora, o impacto, a martelada direta na sociedade capitalista é menor, sem dúvida. Isso aí não há dúvida a esse respeito. Até dentro de uma empresa, você tem setores que, se você paralisar, a empresa para inteira imediatamente. Tem outros que ela aguenta por um mês e meio, 2 meses, né? Se vocês chegarem numa fábrica, os trabalhadores, quando vão fazer greve, eles estão de olho em quais são os setores estratégicos, porque se eles forem paralisar, eles têm que ganhar os trabalhadores daquele setor para parar, porque senão a produção continua rodando por uma semana, 2, 3, até a greve perder fôlego. Só para a gente ter uma ideia desse mecanismo. Então, isso é verdade até dentro de uma empresa e na sociedade também. Então, sinto muito, meus amigos. A forma como se dá... Você tem uma coisa que é a produção do capital e outra coisa que é a apropriação desses valores que foram produzidos pelos outros setores. Comércio se apropria na forma de custos de circulação. Tá? Tem atividades dentro do setor produtivo que são improdutivas desse ponto de vista. Por exemplo, pesquisa é custo. É um custo necessário? Claro que é. Se você não fizer